Salve, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? É o seguinte, galera, nós estamos aqui para fazer a correção das atividades e exercícios do capítulo 12 da apostila 3 do 9º ano. Então, o nosso tema é os anos rebeldes. E nesse tema, o que nós vamos discutir? Nós vamos discutir de que forma a juventude dos anos 60 e 70, principalmente dos anos 60, né, contestou as formas tradicionais de poder e tentou construir uma nova forma de se relacionar em sociedade. E aí a gente aponta para dois processos, né? Duas maneiras dessa juventude se relacionar com a sociedade. De um lado, as chamadas utopias revolucionárias, de outro lado, a chamada contracultura. Já discutimos tudo isso, eu gravei uma videoaula para vocês, mandei alguns mini documentários sobre o tema e hoje nós vamos corrigir exercício, beleza, gente? Então acompanha aí, por favor. Aqui está então, galera, o nosso primeiro exercício. Olha só, observe esta fotografia. A fotografia tem uma moça, possivelmente ligada, né, aos movimentos de contracultura, ao movimento hippie especialmente. A moça aqui. E ela está oferecendo uma flor para os soldados que estão de armas apontadas, de fuzis apontados, com baioneta e tudo, né, diante de uma manifestação pacífica da galera jovem que estava protestando nesse momento aí contra a guerra do Vietnã, lá nos Estados Unidos. Então, olha só, a legenda da foto diz o seguinte: o fotógrafo Mark Ribot registrou o momento da participação da adolescente norte-americana Jan Rose Kashmir aos 17 anos durante um protesto contra a guerra do Vietnã, em março de 1967. Aí a pergunta quer saber aqui, olha só, por que essa fotografia foi considerada um símbolo da contracultura da década de 60? Simples, né, galera? Um dos elementos muito marcantes da contracultura é a ideia de paz e amor, ou seja, a ideia de construir uma sociedade não mais baseada na guerra e na disputa, na luta, na busca incessante pelo poder, desculpa. E aí, o que essa mocinha está fazendo ali no protesto, né? Olha só, ela está apresentando uma flor para os soldados que estão ali para reprimir a manifestação. Nossa, eu estou fazendo uma salada aqui, né? Ela está oferecendo uma flor para os soldados que estão ali para reprimir a manifestação. Portanto, paz e amor, essa ideia de uma vida comunitária, uma vida pacífica, uma vida que rompa com os padrões tradicionais das ideias de consumismo, de poder, de capitalismo, de individualismo, de egocentrismo. E ela está ali simplesmente, com sua atitude singela, oferecendo a paz ao invés da violência. Então, por isso que essa fotografia é considerada um grande símbolo da contracultura da década de 60. Depois, gente, no final eu vou apresentar para vocês o gabarito de todas essas questões, né? E para vocês poderem registrar nos seus cadernos e poderem comparar com as respostas que vocês mesmos produziram. Tá certo? Então vamos lá para a atividade 2. A atividade 2 está aqui. Leia o fragmento e responda as questões a seguir. Diz o texto é da Irene Cardoso, o título é A Geração dos Anos 60, o peso de uma herança. Foi publicado na revista de Sociologia da USP, que se chama Tempo Social, em 2000 Aqui não está o ano da publicação, mas ela foi acessada em 2018. Diz o texto: as grandes manifestações de massa contra a guerra do Vietnã, as lutas contra a discriminação racial e as manifestações estudantis nos Estados Unidos, o maio de 68 na França, os movimentos estudantis que irromperam, quer dizer, que surgiram e romperam com a tranquilidade da época, né, que movimentos estudantis que se revoltavam contra as estruturas de poder, tudo isso aconteceu em diversos países do mundo, a Primavera de Praga, tudo isso foi interpretado como expressão de uma rebelião mundial, pela sua extensão, pela aproximação dos ideais e pelas práticas políticas semelhantes e pela participação em massa de jovens. Ou seja, todas essas revoltas que estão descritas aí no texto, elas têm semelhanças.
Então, primeiro, elas são muito parecidas porque têm mais ou menos os mesmos ideais, mais ou menos as mesmas práticas políticas, ou seja, a juventude lutando contra os governos e os sistemas de poder que estavam estabelecidos. Também tem semelhança que elas rompem com as práticas políticas tradicionais, ou seja, os jovens não foram participar de sindicatos ou partidos políticos, que é como geralmente as pessoas se organizam para protestar, se manifestar e se organizar. Simplesmente os jovens foram para a rua e se organizaram de maneira espontânea. Então, isso tudo, segundo o texto da Irene Cardoso, define uma nova ideia de revolução, né? Propõe uma nova definição de revolução, que não é mais aquela revolução tipo a Revolução Russa. Aí na letra A questão quer saber assim, ó, por que a autora descreve os movimentos de 1960 como uma rebelião mundial? Ora, essa é bem tranquila, né? Porque aconteceram em várias partes do mundo, mais ou menos ao mesmo tempo, e tiveram um impacto muito grande ao ameaçar as estruturas de poder e colocar em xeque os governos, os poderosos estabelecidos na época. Então, como isso aconteceu em todas as partes do mundo, tanto no bloco socialista como no bloco capitalista, tanto nos países desenvolvidos como nos países considerados pobres, né, tanto nos países centrais como nos países periféricos, a gente pode chamar de uma rebelião mundial. A letra B quer saber o seguinte: o que seria uma forma tradicional de revolução? Seria tipo a Revolução Russa, feita a partir da atuação de um partido político, né, como o Partido Comunista Russo, a Revolução Cubana, feita também a partir de organizações de luta da classe trabalhadora. E agora é uma nova forma de revolução. Por quê? Porque não usa essas formas tradicionais como sindicatos e partidos políticos para organizar o povo. Então esse é o grande lance. O que seria uma forma tradicional de revolução é aquela que é feita por organizações populares, girando em torno basicamente da ideia de sindicatos, partidos políticos e organizações de trabalhadores. Aqui é a juventude se organizando de maneira mais espontânea. E a letra C, o que esses jovens dos anos 60, representantes da contracultura, queriam revolucionar? Queriam revolucionar as estruturas de poder? Sim, mas primeiro queriam revolucionar a própria mentalidade das pessoas e a própria cultura da sociedade, por isso o nome contracultura. Ou seja, eles estavam buscando uma forma de revolta que pudesse... Uma forma de atuação, uma forma de vida que contrariasse as estruturas dominantes da sociedade, os costumes tradicionais da sociedade, e defendesse a partir da ideia de liberdade que era necessário que a juventude pudesse se libertar dessas amarras, dessas cadeias, dessas prisões e ser livre de verdade, livre para amar, livre para viver, livre para tomar decisões sobre o próprio corpo, livre para se vestir, para se comportar, livre nas ideias, livre para se organizar e viver coletivamente, livre para não seguir, né, as expectativas consumistas, individualistas e egocêntricas do capitalismo. Era isso que essa galera queria revolucionar. Primeiro a cultura, o comportamento, a mentalidade das pessoas, para depois mudar, transformar a própria sociedade. Tranquilinho, minha gente? Vai acompanhando aí, olha só. O Em Casa agora, nós estamos na página 175. Leia a letra da música Aquários, que faz parte do musical Hair. É um musical muito famoso, que trata dessa época dos anos 60. Na cultura ocidental, muitas pessoas usam referências astrológicas, considerando a posição dos planetas como influência nos acontecimentos na Terra, ou seja, signos, essas coisas assim. A era de Aquário, segundo a astrologia, seria um tempo influenciado por essas posições astrológicas para ser uma nova era na história da humanidade. Aí a música Aquários diz o seguinte: quando a Lua está na 7ª casa e Júpiter alinhado com Marte, então a paz guiará os planetas e o amor comandará as estrelas. Este é o amanhecer da Era de Aquário. A Era de Aquário, Aquário. Harmonia e entendimento, solidariedade e abundante confiança. Nada mais de falsidades ou menosprezos. Vidas de sonhos dourados, de visões, revelação mística de cristal e a libertação verdadeira da mente. Acho que dá para perceber muito bem na letra dessa música o que é o espírito dessa contracultura dos anos 60, né? Essa ideia misturando, né, uma noção de libertação cultural, liberdade da mente com uma ideia mística,
né, que traz elementos da cultura oriental, lá da Índia, lá da China, né, do budismo, do hinduísmo, enfim. E aí, a partir disso, a pergunta quer saber, em seu caderno, interprete a letra associando-a à chamada contracultura do período estudado. Ficou fácil, né, gente? Fazer uma relação com essas ideias de romper com a cultura tradicional, capitalista, ocidental, conservadora, né, das pessoas todas disciplinadas, comportadas, racionais e tal, ou cristãs, todas comportadas, e buscar novas formas de interpretação da realidade, novas formas de vida livre e coletiva, né, novas bases culturais também, né, valorizando outras expressões religiosas, como por exemplo a astrologia e assim por diante. A questão 2 aqui, gente, quer saber o seguinte de nós. Leia este texto sobre o movimento de 68 na França, o famoso maio de 1968 na França, maior revolta estudantil da história da França, que quase tornou a França, quase fez uma revolução na França, quase derrubou o governo e tornou a França um país controlado pelos jovens estudantes e trabalhadores. Então tem um texto aqui que é do João Paulo Charlot, sobre o maio de 68 na França. Ele vai dizer o seguinte: juventude, ruptura, rebeldia e liberdade nunca foram condições exclusivas da Paris de 1968. Então essas ideias de que juventude, ruptura quer dizer rompimento, rebeldia e liberdade, não é uma coisa que apareceu pela primeira vez lá em Paris em maio de 68. A onda de contestação geracional, moral e política se alastrava por boa parte do mundo desde 1945, tendo como vetor, né, como elemento de direcionamento, as transmissões via satélite, da televisão e tal, a literatura, o cinema e principalmente a música pop. Para entender como o espírito de 1968 se espalhou geograficamente pelo mundo, é preciso saber de saída, né, logo de início, que a maior parte dos estudantes e dos trabalhadores envolvidos nesse movimento estava conectada à ideia de construção de uma política de esquerda, baseada em algum tipo de socialismo utópico, igualitário e fraterno. Fraterno é considerar que as pessoas devem viver juntas em paz como irmãos. Para muitos dos protagonistas, né, dos personagens centrais do movimento 68, esse socialismo idealizado não estava, por certo, presente no capitalismo americano, como também não se encontrava plenamente representado no comunismo da União Soviética, que vigorava nos países da chamada Cortina de Ferro, como Tchecoslováquia, Romênia, Alemanha Oriental, Polônia e Bulgária. Ou seja, eles nem queriam o capitalismo, mas também não queriam aquele socialismo mais centralizado, com governo autoritário, né? Repressão e tudo mais, como tinha na União Soviética e no bloco socialista da Guerra Fria. Então eles queriam uma coisa nova, que conjugasse, que unisse a ideia de igualdade, a ideia de socialismo, né, de direitos e condições de vida e dignidade iguais para todos, ao mesmo tempo que eles defendiam também a liberdade, a democracia e essa noção de o direito de cada um ser o que quiser ser na vida. Então ele continua o texto aqui, ó, dizendo: o maio de 68 contestou tanto a repressão militar de direita, que tinha apoio dos Estados Unidos, quanto a repressão militar de esquerda, sob a batuta, sob o comando da União Soviética. O maio de 68 repercutiu, inspirando jovens que tinham em comum alguma forma de rebeldia contra o que estava estabelecido como poder. Então, quer dizer, é um movimento que junta a rebeldia dos jovens contra todas as formas de poder, tentando criar uma sociedade livre, igual e fraterna. Acabou não dando muito certo, nós estamos aqui ainda sofrendo muito, né? Mas é um momento de ruptura sensacional com as estruturas de poder naquela época, que tem influência até hoje. Então ele pergunta na letra A: qual a importância dos meios de comunicação para os eventos de 68 em Paris e no mundo? Ora, através dos meios de comunicação, os jovens conseguiam ter acesso a informações de o que estava rolando no resto do mundo. E sabendo disso, os jovens puderam se identificar com essas revoltas e protestos que aconteciam na França, que aconteciam nos Estados Unidos, que aconteciam em vários lugares, e também puderam aprender essas formas de protesto, de revolta, apreender, né, absorver e também desenvolver suas próprias revoltas. Então teve aqui no Brasil, como a gente já sabe, né, a maioria dos guerrilheiros contra a ditadura militar foram jovens
inspirados nessa mesma rebeldia, nessa mesma luta libertária e igualitária que estava rolando em Paris, que estava rolando nos Estados Unidos nos protestos contra a guerra do Vietnã, que estava rolando na Tchecoslováquia, um país socialista, contra a ditadura da União Soviética e assim por diante. Então os meios de comunicação foram muito importantes para difundir essa experiência e para conectar os jovens do mundo inteiro. A letra B pergunta: o autor descreve o movimento 68 na França como de contestação geracional, moral e política. Quais eram os alvos da contestação política? Ou seja, contestação geracional os jovens estão protestando contra os seus pais, os seus avós, por causa das estruturas de repressão mesmo, né? Não só das formas de poder na forma de governos, mas também das formas de poder na forma de proibir que os jovens pudessem namorar livremente, proibir que os jovens pudessem se expressar livremente, se vestir livremente, criar suas próprias formas estéticas, né, de aparência livremente, experimentar experiências livremente. Então era toda uma inspiração de liberdade. Por isso é uma contestação geracional, ou seja, estão contestando a geração dos seus pais e avós, onde essa liberdade não estava presente. É uma contestação moral, ou seja, dos valores, das formas de vida, do que era considerado certo e errado pela sociedade, e política. Então era uma contestação também contra os governos. E a letra C: o que queriam os jovens contestadores de 1968 ao redor do mundo? Eles queriam mudar as pessoas, mudar as estruturas de poder e assim mudar a sua própria realidade também, né? Criando um modelo de sociedade mais livre, mais igualitário e mais fraterno, onde houvesse paz na relação entre os seres humanos e não competição, concorrência, disputas e guerras. A última questão: releia o gráfico sobre participação social dos jovens atuais na página 174. Em seguida, responda às questões em seu caderno. Olha só, vamos lá para a página 174. Ó. Olha o gráfico. A pesquisa procurou blá 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 compreender a maneira como a juventude tem se engajado. 43% dos jovens entrevistados afirmam ter participado de algum movimento social no último ano, de protesto e tal, sendo que 8% deles participavam de 3 ou mais tipos de movimentos. Entre as opções estimuladas, a pesquisa dava opções, estavam manifestação política, abaixo-assinado, greve, debate, atividade em grupos religiosos e voluntariado. Então olha só o resultado. Os jovens: participou de manifestação pública, passeata e protesto, 35%. Participou de abaixo-assinado e petições, 25%. Um pouco mais, né? 27% por aí, 26%. Debate sobre temas de interesse público, então jovens interessados em debates, um pouco mais de 25%. Grupos religiosos, por volta de 20%. Voluntariado, quase 15%. Participou de partidos políticos, quase 10%. De ONGs, um pouco mais de 5%, uns 7% mais ou menos. Fez doações financeiras, um pouco mais de 5%. Então o que isso mostra, galera? O que isso mostra para nós? Que a juventude hoje em dia, diferentemente do que dizem por aí, que os jovens hoje em dia são tudo bunda mole, não querem saber de nada, a juventude hoje em dia está sim engajada em movimentos sociais, está sim defendendo suas ideias, lutando por movimentos que elas consideram valiosos e importantes. Então, ó, você se reconhece nos resultados dessa pesquisa, ou seja, é uma coisa pessoal, né? Você se reconhece, ou seja, você também se vê como participante desses movimentos e tal ou não? Você também tem oportunidade disso? Nós aqui em Leme talvez nem tanto, né? Você se interessa por esse tipo de tema? Alguns sim, outros não. Então você vai falar o que você vai comentar, qual é a sua postura, qual é a sua ideia, qual é seu posicionamento sobre isso. Letra B. Você conhece alguma forma de participação social que não tenha sido captada na pesquisa? Ou seja, além daquelas opções que estão aqui na página 174, você tem algum outro tipo de participação social que você conhece ou já participou e não está ali? Se tiver, bota aí no teu caderno.
Alguma causa já fez ou poderia fazer você se mobilizar, quer dizer, se unir com outras pessoas para desenvolver uma luta? Se sim, qual causa te colocaria? Defesa dos animais, sei lá, qualquer coisa. De que forma você gostaria de participar de alguma mobilização, alguma organização, alguma luta coletiva por alguma causa? Então, essa é uma resposta mais ou menos pessoal para vocês. Beleza, minha gente? Essa, então, é a correção dos exercícios do capítulo 12, né, da nossa apostila 3. E essa é a nossa aula gravada desta maravilhosa segunda-feira, tá bom? Eu espero... já ia encerrar a aula antes de mostrar para vocês o gabarito, né? Olha que cabeçudo que é esse professor. Então, vamos lá. Vou passar o gabarito rapidinho aqui para vocês, olha só. Aqui, ó, nós temos a atividade 1, então, e sua resposta. Para quem quiser... Opa, deixa eu colocar na tela, né? Atividade 1 e sua resposta aqui para quem quiser fazer o controle, beleza? Aqui nós temos a atividade 2, letra A, um pedaço da letra B. Lá. Aqui em cima a gente tem a letra C da atividade 2. Aí daqui para baixo nós vamos ter o em casa. Exercício 1 do em casa, sua resposta. O exercício 2 do em casa, letra A, letra B e, deixa eu descer um pouquinho, letra C. Então, nós temos aqui já o 1 e o 2 inteiros do em casa. E, para encerrar, temos aqui o terceiro exercício, letras A, B e C, já disponível para vocês conferirem, compararem com a resposta que vocês colocaram aí nos seus cadernos, para ver o que precisa melhorar, o que vocês não estão entendendo direito. Tá bom, pessoal? E aí eu quero dizer o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema, que a nossa correção não conseguiu te ajudar, fala comigo, me procura, tem meu WhatsApp, tem o grupo da sala, tem o plural, tem vários canais de comunicação para a gente trocar ideia, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, espero que seja proveitosa essa correção e a gente se encontra nas próximas oportunidades. Abraço, pessoal! Beijão!